Filipenses 4, chegamos à nossa série de estudos em cada um dos livros da Bíblia, o livro de Filipenses. Filipenses 4, verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor Deus, conduza as nossas mentes e os nossos corações a sermos guiados, orientados, como Joadi orou, confrontados pela Tua Palavra. Ó Deus, faz isso em mim, nos meus irmãos, nas minhas irmãs aqui agora, por Jesus, para a glória dEle. Amém. Pensa aí, ao longo de toda a sua vida, qual foi a maior alegria da sua vida? Cristina estava aqui, precisou sair. Ontem ela falou lá no aniversário da filha o seguinte: esse é o momento mais feliz da minha vida. Testemunho, Deus testemunho lá ontem. Qual foi aquele momento de maior alegria da sua vida? Você pode se lembrar? Filipenses é uma daquelas chamadas cartas da prisão. Semana passada eu falei sobre elas. As cartas da prisão foram aquelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto esteve preso. A carta à igreja de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. 4 cartas que Paulo escreveu. Filipenses ali por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. O nome Filipos significa pertencente a Filipe. E a cidade que possuía minas de ouro e prata foi fundada por Filipe, por isso que leva o seu nome. Filipe foi pai de Alexandre Magno, lá no século 4 a.C. Filipos era uma cidade assim extremamente importante, por ser a capital da Macedônia, uma importante província romana. A importância de Filipos se dava principalmente por causa da sua localização. Ela ficava junto à principal cidade que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste. Isso fazia da cidade uma importante rota de comércio. Em Filipos eram frequentes os cultos às divindades romanas, Júpiter, Juno e Marte. Tinha lá outros cultos a outras divindades também, mas esses 3 deuses eram os mais fortes ali em Filipos. A igreja em Filipos, ela foi fundada por Paulo cerca de 10 anos antes dele escrever essa epístola. Na sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz isso, Paulo ele foi impedido por Deus de seguir numa determinada direção que ele pretendia, porque à noite, em sonho, lhe apareceu um varão macedônio que dizia assim a Paulo: por favor, venha à Macedônia e nos ajude. Diante daquela visão, ou por causa daquela visão, Paulo então se dirige para pregar pela primeira vez na Europa. Isso faz com que Filipos marque o início do ministério europeu de Paulo na Europa. A cidade de Filipos tem sido chamada então de o berço do cristianismo europeu. Na EBD ali com os jovens nós falamos desse evangelho do cristianismo que veio para o continente europeu e ali cresceu. O berço, o primeiro lugar onde o evangelho chegou na Europa foi na cidade de Filipos. E o registro do início dessa igreja ali em Filipos está em Atos capítulo 16. Ali Lucas narra e ele vai dizer que Paulo se dirige à beira de um rio e ali ele encontra mulheres que estão orando.
Entre aquelas mulheres está uma que se destaca por causa da história, uma vendedora de púrpura chamada Lídia, que acolhe o apóstolo Paulo em sua casa. Paulo começa a pregar o evangelho, começa a sofrer perseguição por causa da pregação, vai parar na cadeia, fica ali encarcerado junto com Silas, e à noite na prisão, eles começam a cantar, a entoar hinos ao Senhor, e diz o evangelista que as prisões elas são abertas, e o carcereiro fica ali enlouquecido, porque poderia ser morto por causa daquilo, se os presos fugissem, e Paulo diz, olha, fique tranquilo, está todo mundo aqui dentro, ninguém foi embora, e começa aquele diálogo, e acontece a conversão do carcereiro, e aí então o relato continua, e Lucas então narra ali em Atos como que em meio a muito sofrimento, mas também em meio a muita graça de Deus dispensada sobre aquele local, a igreja se estabelece pela primeira vez na Europa, na cidade de Filipos. Eu não vou me deter muito aqui, porque vocês devem se lembrar que há uns 2 ou 3 anos atrás eu preguei, versículo por versículo, na carta aos Filipenses. Então nós temos já algum conhecimento acerca dessa carta. Essas mensagens eu acho que não estão no site, porque na época nós ainda não gravávamos essas mensagens. Vamos lá. Por que depois de 10 anos Paulo resolveu escrever essa carta? Paulo escreve essa carta com 2 propósitos em mente. Conquanto haja outros ensinamentos, nós vamos vê-los, mas os 2 objetivos principais de Paulo ao escrever a carta à igreja de Filipos 10 anos depois é, primeiro, para agradecer àquela igreja a generosidade daqueles irmãos. Na época de Paulo, a Macedônia era uma região muito pobre. E era pobre porque os romanos, eles sugaram aquela região de tal maneira que aquelas cidades ficaram extremamente empobrecidas. Os romanos foram muito cruéis com a Macedônia. Usurparam muito, exploraram muito. Apesar disso, a igreja filipense é aquela que mais se notabiliza de todas as igrejas que Paulo fundou e as quais escreveu. A igreja filipense é aquela que mais se notabiliza por sua generosidade. Por isso que um dos motivos pelos quais o apóstolo escreve essa carta é para agradecer àquela igreja o envolvimento dela com as necessidades do apóstolo. Olha aí o capítulo 4, versos 15 e 16. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Se você quiser ler depois, lá em 2 Coríntios 11, a mesma coisa vai acontecer. Paulo diz que quando ele está em Corinto, os filipenses enviam uma ajuda para ele. E agora, mais uma vez, quando Paulo está preso em Roma, a igreja de Filipos envia um dos seus membros até Paulo, lá em Roma, um camarada chamado Epafrodito, que leva da igreja para Paulo donativos, para prestar assistência às necessidades do apóstolo ali na prisão. Então, quando Paulo foi para Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, foi a igreja de Filipos que levantou generosas ofertas. Preste atenção agora, ofertas sacrificiais,
Porque a região era uma região extremamente pobre por causa da exploração do Império Romano. É a igreja de Filipos que levanta ofertas muito sacrificiais para atender uma população pobre ali da Judéia. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 8, olha, tomem como exemplo a igreja de Filipos, que mesmo sendo extremamente pobre, levantou uma oferta sacrificial para ajudar os pobres da Judéia. Então, o primeiro motivo pelo qual, 10 anos depois, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, para agradecer a generosidade desses irmãos. Segundo motivo pelo qual Paulo escreve essa carta a esses irmãos, para alertar àqueles irmãos sobre alguns perigos que eles estavam enfrentando ali. Quando Epafrodito vai até Paulo, Epafrodito não leva apenas donativos, Epafrodito leva também notícias. E ele diz a Paulo que a igreja estava enfrentando dois problemas muito sérios. Ele diz, Paulo, a igreja tem um problema interno e tem um problema externo. O problema interno, Paulo, é a quebra da comunhão. Está tendo discórdia, está tendo divergência. Olha aí no capítulo 2, versos 3 e 4. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Verso 14. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. Então, existia em alguns membros ali da igreja de Filipos um espírito individualista, um espírito elitista. E essa postura desses membros acabava colocando em risco a harmonia da igreja. Por causa disso, Paulo escreve essa carta visando a união dos membros da igreja. Quem lê o capítulo 4 percebe que ali Paulo faz um apelo muito forte nesse sentido. Ele vai citar o nome de duas mulheres, Evódia e Sintique. Duas mulheres que, por causa desse clima e contexto de individualismo, de quebra da comunhão, essas duas mulheres estavam sem se falar uma com a outra. Olha o que ele diz então no capítulo 4, verso 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Paulo está dizendo, estou pedindo para vocês resolverem o problema de vocês, estou pedindo para vocês voltarem a se falar. Não deixe que a quebra da comunhão atrapalhe a vida de vocês. Isso era um problema interno. O segundo problema, de origem externa, era uma heresia doutrinária que estava assediando a igreja dos filipenses. A igreja ela estava sob ataque de falsos mestres, aqueles mesmos lá de Gálatas, os judaizantes, que ficavam assediando as igrejas gentílicas, homens que tentavam impor nas igrejas cristãs as ideias judaicas. Como eu disse lá em Gálatas, esses camaradas aqui eles vão perturbar o ministério de Paulo em tudo quanto é lugar. Dá uma olhada aí na referência que Paulo faz a esses homens. Verso 28 do capítulo 1. Paulo os chama de adversários. Capítulo 3, verso 2. Cães, maus obreiros. No verso 18 do capítulo 13, Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, gente, essas foram as razões que motivaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta a essa igreja. Primeiro, agradecer a generosidade daqueles irmãos e segundo, alertá-los quanto à importância de manter a unidade da igreja
e preservar a unidade doutrinária diante daqueles ataques judaizantes. Basicamente é isso. Sabendo disso, a gente pode ver quais são as principais ideias ou as aplicações que a gente pode fazer para as nossas vidas aqui em Filipenses. Primeiro, o que Filipenses nos mostra? Uma verdade muito valiosa e preciosa para as nossas vidas, encontrada aqui na carta à igreja de Filipenses. Só Deus é capaz de colocar alegria no coração de um homem, de uma mulher, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Não foi à toa que nós cantamos esses hinos hoje. Vivo feliz porque tenho um carro do ano, porque tenho uma boa casa, porque vivo feliz porque sou de Jesus. Alegria é viver feliz em qualquer situação por causa de Jesus. Satisfação é ter a Cristo. Só Deus é capaz de colocar alegria no coração dos homens em qualquer tempo e sob quaisquer circunstâncias. Essa epístola nos mostra isso. Gente, Paulo, como mencionei para vocês, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está em condições bem complicadas. Apesar de estar preso, Paulo fala da alegria que ele tem em Deus. Paulo fala da alegria que ele tem por causa daquela igreja. E Paulo vai mencionar a alegria que aqueles irmãos devem ter. Por isso que quem lê a epístola aos Filipenses, é muito comum perceber nessa epístola o verbo regozijar, o substantivo alegria e o adjetivo contente. Regozijar, alegria e contar sempre nessa epístola. E que alegria é essa aqui? Essa alegria aqui é o resultado da gente ver um filme de comédia? Essa alegria aqui é aquele momento que sucede ou que vem logo depois da gente ouvir uma boa notícia. Estou empregado. Aquilo que eu tanto queria aconteceu. É essa alegria que vem logo depois de uma boa notícia? É algo que você sente quando está num contexto de entretenimento ou fazendo aquele hobby que você tanto gosta. Ai, estou tão feliz hoje, vou poder fazer isso. Será que é essa alegria? Alguém já disse que a melhor tradução para alegria aqui é a palavra contentamento. Contentamento origina-se da ideia de conter, de estar cheio. O contente é aquele que contém alguma coisa. Por isso que na epístola, Paulo vai falar no capítulo 1 da alegria da fé, no capítulo 2 da alegria do amor, no capítulo 3 da alegria da comunhão e no capítulo 4 da alegria da esperança. Alegria o tempo todo. Olha aí, capítulo 1. Versos de 3 a 8. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho,
Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo aqui, gente? Paulo está fazendo uma espécie de lista. E nessa lista ele coloca ou ele mostra os motivos de gratidão que ele tem a Deus. E ele diz que é motivo de muita gratidão a graça e a misericórdia de Deus derramadas sobre a igreja. É motivo de gratidão a confirmação do Evangelho naquela comunidade. É motivo de gratidão a boa obra que Deus começara a fazer naqueles crentes e que certamente iria terminar. No entanto, um dos motivos principais de gratidão e de alegria do apóstolo, ele vai dizer, são vocês. São as próprias pessoas. Paulo vai dizer, olha, vocês são motivo de muita alegria para mim. E ao mencioná-los, o apóstolo fala delas de que forma? Com saudade. Paulo vai falar assim, olha, Deus é testemunha de que tenho saudade de vocês. Paulo fala daqueles irmãos com carinho, com ternura, cheio de alegria. Gente, uma das melhores coisas da vida é quando nós temos pessoas ao nosso lado, às quais nós podemos dizer, muito obrigado, Senhor, porque fulano, ciclano, beltrano existe do meu lado. Joadi orou aqui, Senhor, muito obrigado por essa igreja. E eu disse ali, amém. Muito obrigado por essa comunidade aqui. Que coisa boa, que coisa preciosa quando nós temos pessoas que nos acolhem bem, que nos tratam bem, que nos estimulam, que nos aconselham. Que coisa preciosa quando nós temos pessoas que as suas vidas, a vida daquelas pessoas nos levam a em nossas orações dizer assim, Deus, muito obrigado pela vida de fulano. Nas nossas orações nós dizemos assim, Senhor, como que eu tenho sido abençoado pelo Senhor através da vida desse irmão. Preserve esse irmão. Como que é valioso quando a gente pode ter amizades assim. É muito estimulante e consolador conhecer e conviver e se relacionar com determinadas pessoas. Salomão vai dizer assim em Provérbios 18, 22. Quem encontrou uma esposa, encontrou uma coisa boa e achou o favor do Senhor. Coisa bonita que Salomão disse, né? A mesma coisa, eu não tenho a menor dúvida, pode ser dito acerca de outras pessoas. Quem encontrou um amigo, quem encontrou um irmão na fé, essa pessoa achou a graça de Deus. Essa pessoa foi abençoada por Deus. Gente, conviver com determinadas pessoas é um privilégio que Deus nos concede. É um privilégio. Ter amizade e companheirismo de alguns é um bálsamo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Como eu seria capaz de passar por aquele momento da minha vida se não tivesse você do meu lado? Não sei. Deus colocou você na minha vida naquele momento para me ajudar. E Paulo, ele diz, Senhor, muito obrigado pelos irmãos filipenses. Eles são motivo de grande alegria, são motivo de gratidão minha ao Senhor.
Além disso, a epístola nos mostra que a alegria e o contentamento de Paulo, elas transcendem as circunstâncias. Olha o que ele diz aí no capítulo 1, verso 17: vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, todos sois participantes da graça comigo. A alegria de Paulo era uma alegria que não dependia das circunstâncias. Mesmo na prisão, Paulo conseguia se alegrar com muitas coisas. Gente, vamos falar a verdade aqui, vamos ser sinceros. Isso aqui é algo muito difícil. Essa é uma atitude complicadíssima. É uma postura, ou é uma maturidade dificílima. O quê? Ser feliz independentemente das circunstâncias. A maior parte de nós tem uma alegria condicionada às circunstâncias. Na maior parte das vezes, a nossa alegria depende de uma série de situações. Se acontecer aquilo, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, aí então eu vou estar feliz. Por isso que quando nós cantarmos o hino que cantamos há pouco, a gente deve sondar os nossos corações para ver a forma como nós cantamos. Porque se nós cantamos como uma declaração e isso é mentira, a gente está pecando, então é melhor não cantar. Mas se a gente canta com uma postura de súplica, de pedir a Deus para que aquilo que a gente está falando se torne uma verdade nas nossas vidas, é diferente. Nós cantamos ali: este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Será? Não olho as circunstâncias. Não. Eu olho o teu amor. Não me guio por aquelas coisas que eu vejo. Por isso alegre estou. Será? Filipenses nos ensina isso. Filipenses diz: nós precisamos aprender a ser felizes, independente das circunstâncias. Agora, é claro, e eu sei disso, vou amenizar um pouco a situação nossa aqui, ninguém é capaz de por si mesmo gerar esse contentamento, essa alegria que extrapola as circunstâncias. Você não consegue, eu não consigo. Essa alegria que independe do contexto na qual vivemos, ela é resultado ou consequência da atuação do Espírito de Deus em nós. Paulo vai dizer em Gálatas assim: alegria é fruto do Espírito. É o Espírito de Deus que gera isso em nós. Ser feliz, independente das circunstâncias, é algo que o Espírito de Deus gera em nós, é fruto do Espírito. Somente com a ajuda divina nós seremos capazes de, mesmo no momento adverso, estarmos contentes com aquilo que Deus tem feito. Abacuque, lemos Abacuque aqui, cantamos Abacuque aqui. Abacuque foi alguém que experimentou essa intervenção divina.
Abacuque foi alguém que foi capaz de alegrar-se num momento de grande adversidade. Abacuque vai dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo? Perdi o emprego,